Olá, queridos amigos do Seja Barra. Estamos, meus irmãos, chegando ao nosso último encontro do Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Não imagina a alegria que estamos sentindo no coração, a sensação do dever cumprido, embora nós saibamos que se estivéssemos lá presencialmente, teria sido muito, muito melhor. No ano passado, quando nós demos o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, no final fizemos uma confraternização, tiramos foto, coisa mais linda, e agora estamos terminando nossos estudos sem poder participar dessa confraternização. Mas eu convido vocês a irem à Casa Espírita, assistir uma palestra pública e comemorar o nosso curso do intercâmbio, Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Assim que nós retornarmos a estar na Casa Espírita, a estar lá no Salão do Seja, se Deus quiser, o ano que vem haveremos de realizar este sonho, né? Depois de tomar uma vacina, ficar bem protegida contra o coronavírus, nós vamos nos encontrar lá nos salões do Seja Barra e vamos construir, né, o educandário para acolher meninos de rua, como é o sonho da nossa querida Iraci. Então, nesse último programa, o nosso sentimento é de profunda gratidão. Então, eu peço a Jesus que nos abençoe, abençoe o nosso trabalho, para que a gente continue assim, nesse ideal maior de participar da construção desse mundo da regeneração. Na semana passada, nós já vimos o Código Penal da Vida Futura. A gente já sabe tudo. Nós já sabemos tudo, graças a Deus, a respeito de como nós devemos proceder, quais são os códigos que existem na nossa lei da eternidade, da espiritualidade, para nós chegarmos à realidade espiritual bem mais brilhante do que quando aqui adentramos, né? Sim? Então, nós damos continuidade aos nossos trabalhos, informações sobre a aula. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. E antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês que nos acompanharam, que nos ouvem, que nós tenhamos um ano de 2021 muito afortunado, que todas essas pendências que ainda temos desse coronavírus possam ser solucionados, né, meus irmãos? Porque os tempos realmente são chegados. A gente viu na semana anterior, nós vimos sobre os tempos são chegados. E nós sabemos disso hoje, que estamos nessa transição planetária. E assim temos que, através da nossa liberdade de escolha, escolher Jesus, né? Nós vamos fazer considerações sobre tudo que nós estudamos e as conclusões finais. E as fontes usadas é o nosso querido Centro Espírita Joana de Ângeles, um projeto de amor. Vamos seguindo, então. Gratidão à nossa casa de amor. Está aí a nossa querida Iraci, lá no cantinho, né? Iraci Campos, todos vocês conhecem, mas para quem está acessando a internet, às vezes não sabe quem é presidente da nossa casa, presidente que move tudo isso, todos esses trabalhos. Pode entrar lá no site do Seja Barra para vocês conhecerem o trabalho Mãos Unidas, que é maravilhoso, o projeto Mãos Unidas. Todos os projetos que nós temos lá dentro do Seja são grandiosos, com a égide da nossa mentora, Joana de Ângeles, que já estudamos sobre ela, soubemos que ela foi Joana de Cusa,
depois Clara de Assis, depois Juana Inês de la Cruz, né? E por fim Joana Angélica, ainda na Bahia, até chegar à condição de mentor espiritual do nosso querido Divaldo. Divaldo está ali no centro, o Divaldo junto com a Iraci. Aqui é uma visãozinha que eu peguei na internet, lá no Seja Barra, eu peguei um retrato ali do salão, que foi fundado, o Centro Espírita Joana de Anjos, dia 31 de janeiro de 2007. Então, em 2020, essa casa completou 13 anos, não são 13 dias, 13 anos de trabalho no bem. Ali é a entrada, né? Essa aqui é onde a gente entra, ó, aqui assim, a gente entra e é bem grande a casa espírita, muito linda, vai em vários andares. Então, que Jesus abençoe muito esse trabalho dirigido por essa equipe maravilhosa do Seja Barra. A minha profunda gratidão deles aceitarem a minha pequenina contribuição de estudiosa da doutrina espírita. Muito obrigado, meus irmãos, vocês do Seja Barra. Que Deus nos abençoe e abençoe essa equipe maravilhosa, fortaleça, para que a gente nunca se canse de engrossar as fileiras dos trabalhadores de Jesus. Instrutores do grupo, tá aí eu e a Preci, olha que lindeza que é a Preci, Leila Brandão, Preciosa Senhorete. Início do nosso curso, hashtag 1, né? A gente marca hashtag para saber que foi o primeiro encontro, foi no dia 5 de fevereiro de 2020. Nossa, como nós tivemos acesso no grupo, que a gente falava no salão, e mais de 200 pessoas assistindo o nosso curso, né? E via internet também, que as pessoas às vezes não podiam estar lá presente, assistir via internet. Depois todo mundo foi ficando aprisionado, muitos não têm recurso para estar diariamente assistindo via internet, às vezes também não tem a internet, nem o computador, nem todos têm, de modo que eu acredito, meus irmãos, que a gente vai repetir tudo isso depois presencialmente, tá? Porque já está tudo arrumadinho, a gente vai, vocês também já estão mega preparados, aí presencialmente nós poderemos esclarecer todas as dúvidas, poderemos retirar qualquer dúvida que se tenha com a ajuda dos amigos espirituais, né? Assim, corações unidos para oferecer o melhor. Eu e a Preci nos reunimos semanalmente, não presencialmente. Aí nós só nos reunimos para tirar uma foto cumprimentando de cotovelo, assim. Só para mostrar a vocês a profunda gratidão que nós duas sentimos. Eu sou a porta-voz da Preci, da nossa preciosa amiga. Nós somos muito agradecidos essa oportunidade de trabalho, esse intercâmbio que nós tivemos durante todo esse ano, todas as quartas-feiras, às 18h30 da tarde até às 19h30. Muito bom esse trabalho, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Assim, então vamos seguir. Aqui, primeira medalha de ouro. Nós fizemos uma brincadeira de oferecer às nossas irmãs mais assíduas medalhas de ouro. Então, olha lá, primeira medalha de ouro para nossa irmã Regina Flores. Gracinha de mulher, meu Deus do céu. Ela participou de todas as aulas, de todos os chats e compartilhou em suas redes sociais. Muito, 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 muito obrigado, querida amiga. Você não sabe como você nos prestigiou, ou seja, ajudou a muita gente, porque nós temos recebido esse depoimento de muitas transformações a partir dos estudos que nós elaboramos.
Então, a Regina, receba aí a nossa medalha de ouro e o nosso coração. Como diz a minha neta fala assim, ó, vovó, para você, assim, ó, vovó, eu amo você. Então, receba aí, Regina, a nossa gratidão. Medalha de ouro, segunda medalha de ouro para a nossa Tereza Cristina. Olha que foto linda, gente, que mulher maravilhosa. Essa mulher maravilhosa é uma poeta, poetisa, já tem vários livros editados, inclusive um comigo, o das Musas, né, que nós fizemos o Tom das Musas. Até esqueci o título do livro, mas nós distribuímos ao nosso grupo de trabalho ano passado. E esse ano pretendemos também, o ano que vem, né, se Deus quiser, levar mais livro para vocês, que é um livro que foi considerado até de cura, que as pessoas leem a poesia, que a poesia é o texto condensado, é o texto embalado no sentimento, né? É muito gostosa a poesia. E a Tereza Cristina, ela assistiu a todas as aulas nos horários disponíveis, né? Porque ela tem trabalho em casa também, tem marido, tem filho, então todos nós na pandemia ficamos sobrecarregados e nem sempre nesse horário ela poderia assistir o curso, porque teria que servir jantar, preparar jantar, aquela coisa toda, mas ela assistiu, acompanhou todas as aulas e comentava comigo via e-mail, me dando sugestões, me apresentou poesia, que eu também falei um dia no curso. E muito obrigada, Tereza Cristina, a nossa querida TT, a gente chama ela de TT, ela também dirige um grupo de meditação, do qual eu faço parte. Esse nosso grupo de meditação e cura, a gente faz irradiação e cura, e como temos recebido benefício através de Nossa Senhora, nosso grupo chama Girassóis de Maria, e a TT é quem dirige esse grupo, e atualmente também convidamos a Preci para o nosso grupo, que ele se realiza ao ar livre. A gente se realiza no bosque, né? Se reúne no bosque para orar. E é lindo demais. E a TT que nos conduz nessa meditação sob a égide de Tagore. Tagore tem colaborado com esse grupo de orações. De vez em quando ele aparece e se comunica, nos dando assim, algumas orientações a respeito do trabalho. Muito lindo. Terceira medalha de ouro para a nossa querida Karine Simonini. Karina é uma católica, é por isso que nos sensibiliza tanto, mas nos ajuda tanto dentro da doutrina espírita, não só nesse nosso trabalho aqui, mas também outros trabalhos, na gravação da TV Nova Luz, que eu participo, ela ajuda demais também. E o que mais nos sensibilizou, não só as suas poesias, que quando ela vinha me ajudar aqui nas gravações, ela psicografava, na época que podia, né? Que agora ninguém entra na casa de ninguém, mas na época que eu gravava o Depois da Morte, que foi um programa que eu fiz antes do Ser do Destinador, de Leon Denis, ela vinha para me ajudar nas gravações, enquanto eu estava falando, ela estava psicografando. E pasme, meus irmãos, ela é católica, acho tão bonitinho, porque ela faz parte também do nosso grupo de meditação. Ela é muito espírita, mas só que ela não sabe, entendeu? Mas eu acho muito bonitinho a sua posição, e ela psicografou um texto de Ismael, acreditem. Até coloquei aqui no grupo para vocês darem opinião e tal. Algumas pessoas acharam que sim, outras acharam que podia ser da falange de Ismael. O fato é que era o texto muito lindo e eu tenho guardado, tá bom? Mais para frente, quem desejar, eu posso enviar por e-mail, me manda para o meu e-mail, que eu posso enviar o texto por e-mail para vocês examinarem melhor. Então, vamos ver a quarta medalha de ouro. A quarta medalha de ouro vai para nossa irmã Cláudia Almeida. Claudinha, para nós, eu conheço a Claudinha desde quando a gente fundou o SEMA, lá naquele condomínio
esqueci o nome do condomínio agora, mas que depois que meu irmão, Nilton, é casado com a Diná foi uma das fundadoras, junto com a Vera e com a Regina. E ele, o SEMA, começou numa escola aqui num condomínio da Barra, e eu vinha de Juiz de Fora fazer palestra aqui no condomínio. Depois ele passou para um terrenozinho lá no Recreio, e nós víamos também, eu e as minhas irmãs, a minha irmã vinha do Espírito Santo, eu de Juiz de Fora, a outra de Volta Redonda, a gente fazia seminário lá no SEMA. E a Claudinha fazia parte disso tudo, desde essa época. A Claudinha tem todos os meus livros, coisa mais impressionante, né? Ela possui todos. E ela agora também assistiu todas as aulas, participou de alguns chats e compartilhou muitas aulas nas redes sociais. Muito obrigado, Claudinha Almeida. Você é minha irmãzinha do coração, fazer igualzinha a minha netinha. Como é que é mesmo negócio assim? Eu amo você, tá? Amo a todos, né? Graças a Deus. Quinta medalha de ouro. Ué, quinta medalha de ouro, Cláudia Morikawa. Essa menina foi uma fofura, acompanhando os nossos trabalhos, né, acompanhando as aulas. Ela ficou muito encantada a respeito do estudo do sono e dos sonhos, e ela colaborou contando vários sonhos reflexivos que ela teve e que eu ajudei ela a interpretar todos os sonhos. Foi assim muito maravilhoso mesmo. Então, participou de todos os estudos e enviou por e-mail uma grande contribuição nos estudos do sono e dos sonhos. Muito obrigado, Cláudia. Eu coloquei esse retrato seu aí, que nem aparece muito o seu rosto, mas é porque eu tirei do seu Facebook. Desculpa, tá? Mas eu fui lá e copiei do seu Facebook. Mas é para agradecer, para te oferecer uma medalha de ouro no nosso curso Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. E a sexta medalha de ouro, olha para quem nós estamos oferecendo, eu e a Preci, para o Vinícius Amido da Rosa. Nós já falamos vários poemas dele durante o nosso curso, porque esse amigo não só participou de todos os estudos, como também enviou todas as semanas, impreterivelmente, os seus versos líricos chegavam para suavizar a nossa caminhada. Amigo, Deus lhe pague, tá? Muito obrigado, me sensibilizou muito, adorei. Continue a escrever os seus poemas, suas poesias, seus versos. Tem muito lirismo, é muito lindo. Que Jesus o guarde, né? E que Deus lhe pague por tanto carinho. Considerações finais que nós vamos fazer agora. Essa fase que se elabora, eu peguei esse textozinho lá da Gênesis, que nós vimos esse texto quando nós falamos dos tempos são chegados, da Gênesis, no anterior, não, no anteanterior, né? Que Kardec diz assim, essa fase que se elabora neste momento é o complemento necessário do estado precedente, como o estado viril é o complemento da juventude. É por isso que se diz que os tempos são chegados. Então, assim, a gente botou um ampulheto para falar sobre isso, porque a pandemia, meus irmãos, há que acabar. O homem acaba por vencer o vírus. O vírus não é soberano, ele é transitório também. Mas, como foi produzido pelo próprio homem, ao usar mal, né, o seu livre-arbítrio, ao usar mal os agentes da natureza, digamos assim, ao poluir demais os rios, não ter saneamento básico, poluir, queimar a nossa fauna, a flora, né? Queimar as florestas,
não proteger os animais devidamente, ainda existe muito maltrato aos animais, a alimentação feita de carne, muitas vezes, ela é comprometida com maltrato aos animais. Então, todo esse nossa ignorância, no sentido de ignorar, fez com que nós produzíssemos esse vírus. Não é um vírus chinês, é um vírus da humanidade, porque os povos precisam se unir para encontrar uma solução para que esse vírus não leve tantas mortes como foi na outra pandemia da gripe espanhola, né? Então, o medo não é bom parceiro. Os espíritos nos orientam que sobre o império do medo, quando você fica com muito medo, você baixa a sua imunidade. Não só baixa a sua imunidade, como também desequilibra seus hormônios. Então, a gente não deve ter medo. Qual é a forma para que nós não tenhamos medo? É ter a certeza de que ninguém morre antes do tempo, a não ser que seja muito imprudente. Mas se você está tendo a prudência que a ciência nos orienta, né? O cuidado de lavar bem as mãos, que o contágio se faz pelo nariz, pela boca, de não ficar muito próximo, se você faz o distanciamento social necessário, você, se pegar o vírus, você pode estar com a sua imunidade equilibrada e não ter que desencarnar, né? O vírus não vai levá-lo para a dimensão espiritual. Agora, se tiver no seu momento de ir mesmo, alguns dias menos, alguns dias a mais, de todo jeito, a morte é a vida. Nós não temos que ter medo da morte. Nós fomos educados com medo da morte por milênios. Não foi pouco tempo, não. Por muito tempo, o ser humano cultuou a morte, né? A morte era uma punição. Quando você queria punir o pior dos bandidos, era a pena de morte. E, no entanto, hoje nós sabemos, os espíritos vêm nos esclarecer, que você, ao abreviar a morte do seu irmão, tentando evitar que ele continue fazendo mal à sociedade, você dá a ele instrumentos para ele se tornar pior ainda do que era encarnado e de forma invisível. Então, a morte não é o fim, a morte é o início na dimensão espiritual e é tão mais dolorida essa morte quanto for as nossas ações equivocadas, porque aí nós vamos passar por um processo de surpresa, digamos assim, né, de perplexidade diante da certeza de que não estamos mortos. Por isso ficam esses mortos-vivos, esses espíritos ligados à nossa dimensão, porque se apegaram aos 5 sentidos, não é assim? Então, o medo não é um bom parceiro. Se você está sentindo medo, estou com medo de morrer, que é natural, o medo é necessário, o medo faz parte do nosso psiquismo para que a gente tome cuidado, né? Assim, o medo faz parte do nosso psiquismo, do nosso instinto de conservação. Mas você ficar sob o império do medo, eu vou morrer hoje, eu vou morrer amanhã, eu vou morrer sem ninguém, eu vou morrer sozinho. Ninguém está sozinho. Ninguém. Todos nós temos o nosso guia espiritual, ele é invisível, mas ele está do nosso lado sempre que nós precisarmos. E também temos a mão de Deus. Tem até aquela música linda, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Onde está a mão de Deus, meus irmãos? Está dentro de nós. Nós somos filhos amados de Deus, herdeiros de todo o universo.
O Segredo da Felicidade. Essa história, baseada no texto citado por Paulo Coelho no livro Alquimista. Essa história, Paulo Coelho conta que em determinado deserto apareceu um sábio que resolvia todas as questões das pessoas que o procurassem. Então, existia um rei também num deserto próximo, ou num vilarejo próximo, porque quando se fala um conto metafórico, o lugar pouco importa. Então, esse rei era muito poderoso, ele tinha muito dinheiro, muitos empregados, tinha uma fortuna imensa, as mulheres mais bonitas do mundo, mas ele vivia num processo de melancolia horroroso, ele tinha depressões fortíssimas. Ele falou, meu Deus, quando é que eu vou ser feliz? Eu tenho tudo para ser feliz e não consigo ser feliz. Como que eu faço? Aí ele ficou sabendo desse sábio. Aí ele pediu o seu filho viajou por 40 dias e 40 noites em cima de um camelo. Esse número 40 também ele é simbólico, né? Porque Jesus também ficou conversando com os discípulos durante 40 dias, é um número cabalístico, digamos assim. Então ele viajou e chegou lá no palácio do sábio. Ele ficou muito impressionado, nunca tinha visto um sábio tão rico. Ele ficou imaginando um sábio assim de barba longa, um velhinho, todo pobrinho, né? E cheio de sabedoria, mas ele ficou impressionado, aquele sábio era riquíssimo, tinha um castelo enorme, e logo que entrava, todos os estrangeiros tinham uma mesa farta para se alimentar e descansar, até poder ir falar com ele. Quando chegou a sua vez, ele falou, senhor, o meu pai me mandou te oferecer esse presente. Ele levou muitas pedras preciosas para ele, muitas iguarias, muitos tapetes. Aí ele falou, sim, mas o que o seu pai deseja? Aí ele disse assim, ele mandou oferecer-te metade de suas posses, se você dizer para ele qual é o segredo da felicidade. Ele já não aguenta mais ser infeliz, ele quer ser feliz, e ele dá metade de tudo que ele tem, e olha que não é pouca coisa não, é muita coisa. Aí o sábio falou assim, bom, tudo bem, então eu vou te dar uma tarefa. Você não pode confiar num homem que você não conhece a sua casa. Olha que metáfora aí também, né? Você não pode confiar. Então, enquanto você conhece a minha casa, eu vou te dar essa colher, pegou uma colher e botou 3 gotinhas de óleo na colher. Disse assim, vou te dar essa colher com essas 3 gotinhas de óleo e você passeia por toda a minha casa, mas só tem uma obrigação, não perca a colher com as gotinhas de óleo. Ah, tá bom, sim, senhor. Aí ele saiu, passeou lá pela casa do rei e tal, daí uns 3 dias ele voltou e esperou a sua vez, chegou lá para o sábio e disse assim, ó, tá aqui a colher com as 3 gotinhas de óleo. Aí o sábio pegou e falou, não, tudo bem, eu quero saber o seguinte, você olhou na minha biblioteca os livros que conta toda a história do mundo, todas as civilizações, todos os estudos sobre arte, sobre literatura, sobre ciência? Oh, não, senhor. Ah, e você, por acaso, passou lá na minha sala dos artesãos e viu os tapetes que eu tenho, os tapetes os tapetes artesanais mais lindos e ricos do mundo? Você viu algum? Se inspirou em algum? Ele falou, não, senhor, também não vi. E você, por acaso, foi no meu jardim, olhou a quantidade de árvores frutíferas e não frutíferas que eu tenho, a quantidade de orquídeas raras,
de crisântemos, de... Aí foi falando, o rapaz falou, não, senhor, não vi nada disso. Falou assim, meu amigo, então você não me conhece. Então você volta, procura conhecer tudo isso, não importa o tempo. E quando você voltar com a tarefa feita, eu te dou a fórmula da felicidade. E aí o rapaz saiu, né? E, então o rapaz ficou deslumbrado. O primeiro lugar que ele foi à biblioteca, perdeu dias e noites ali estudando e vendo tudo para contar para o rei, né, para o sábio, e depois foi para a sala das tapeçarias, ficou abismado com a quantidade de tapete, a beleza dos tapetes, dos artesãos, conversou com um, com outro, toma café com aquela turma toda alegre, produzindo aqueles tapetes. Depois, por último, ele foi para o jardim, aí, nossa, ficou embevecido com o nascer do sol do jardim, com o pôr do sol, com a lua que aparecia, deslumbrando todas aquelas flores, toda aquela vegetação, caminhou dias e noites ali dentro, e aí voltou todo feliz, né? Aí, quando chegou a sua vez, o sábio perguntou, então, aí ele ficou com os olhinhos brilhantes, relatando tudo, falou, destacou tudo aquilo de beleza que ele tinha visto e tal. Aí o sábio falou, tudo bem, meu amigo, gostei do que você fez, mas onde estão a colher e as gotinhas de óleo? Aí o rapaz falou assim, meu Deus, cadê? Onde é que eu deixei a colher? Agora eu teria que ir em todos os lugares que eu já fui para achar, senhor. Por favor, me perdoe. Eu me empolguei demais, realmente não sei onde eu deixei. Eu falei, bom, não tem importância. Eu quero te dizer o seguinte, você vai voltar para a casa do seu pai, vai dizer para ele que o segredo da felicidade está em ver todas as belezas do mundo, todas as conquistas que os homens já têm, as conquistas intelectuais, morais, todos os acertos e erros cometidos, observar tudo, gastar muito tempo com conhecimento, conforme você fez, mas nunca perder de vista a missão que lhe foi confiada. Porque nós não estamos aqui só para embelezar e ver a beleza do mundo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Então, você não pode perder de vista essa missão do progresso individual e coletivo. E aí, meus irmãos, nós nos lembramos que em obras póstumas, no texto Expiações Coletivas, Kardec fala das 3 dimensões da nossa missão. A missão em si, a missão em família e a missão social. Que aí daria para a gente fazer uma outra palestra. Mas nós não podemos perder o foco, que a felicidade consiste realmente nisto. E aí a pergunta, o segredo da felicidade tem a ver com o cumprimento da missão recebida? Sim, claro que tem. Esse é o grande segredo. Porque se você não sabe o que você veio fazer aqui, você vai andar às tontas, vai repetir os mesmos equívocos do passado, distraídos com os valores do mundo, capturados por esses valores transitórios. Não é assim? Todo médium recebe um mandato mediúnico? É uma pergunta que eu faço também, que todos nós temos mediunidade. Mas para que a gente receba o mandato mediúnico, que é um contrato com a dimensão espiritual, de nós usarmos o nosso potencial mediúnico para o bem, nem todos recebem o mandato mediúnico. Muitos se perdem no cipoal da mediunidade. Quantos utilizam dos espíritos, se assessoram, né, com espíritos cruéis, com espíritos ruins,
para prejudicar as pessoas. Como disse Goethe, né? Quantos fazem um pacto com o diabo, né? Com o demônio, que são os espíritos pouco esclarecidos, para levar o homem para um caminho equivocado. Então, o mandato mediúnico, segundo os espíritos, é um compromisso, é um contrato que você faz com a dimensão espiritual, que você vai usar toda a sua sensibilidade, todo o seu potencial psíquico, toda a sua percepção para o bem. Esse é o mandato mediúnico. E aí, algumas pessoas recebem e ainda assim podem se desviar com a sua distração, com o seu adormecimento espiritual. Então, vamos seguir. Tem uma frase do Chico Xavier aí, deixa eu ver se eu consigo ler. Eu vou ter que olhar aqui para ler, porque eu não estou conseguindo. Viver, todos vivem, mas viver com consciência é privilégio de poucos. Isso mesmo que o Chico Xavier está nos lembrando aqui nesse texto, né? Viver, todos nós vivemos, mas viver com a consciência da sua existência é privilégio de poucos. Viver assim, com a sua consciência consciente, viver conscientemente é privilégio de poucos. Por isso nós nos sentimos assim convidados por essa dimensão espiritual para fazer um trato, receber um mandato mediúnico da espiritualidade através do nosso projeto de amor, de trabalhar com Jesus, né? Sim. Os sonhos e a mediunidade. Eu coloquei esse estudo aí, meus irmãos, porque eu acho muito importante a gente treinar, anotar os nossos sonhos. O sonho é uma linguagem que o seu subconsciente usa para te dar algum recado. O sonho é cheio de simbolismos. O sonho comum, então, como diz Freud, é preciso que a gente sonhe para depois dormir. Isso é o sonho comum, que às vezes até é um pesadelo. Então, você está preocupado com alguma coisa, você sonha primeiro resolvendo aquela situação, para depois você entrar no sono profundo. Esse é chamado sonho comum. E que as pessoas às vezes ficam assustadas. Será que eu estou tendo uma premonição? Será que esse sonho é um aviso? Todo sonho é um aviso do seu subconsciente para você mesmo. Você sonha para você. Então, o sonho tem um significado muito interessante na nossa elevação espiritual, que a partir dos nossos sonhos, a gente pode conhecer melhor os nossos desejos mais profundos. E o homem é um ser desejante. Nós não fazemos nada sem desejar e sem ter interesse, né? Ainda mais nesse nível evolutivo que nós estamos, de ter consciência do nosso existir. Então, o sonho comum, Freud delimitou muito bem. E através desse sonho comum, você também começa a trabalhar o seu autoconhecimento. Nossa, é como a história que Freud conta daquele homem que sonhava estar matando o seu cachorrinho de estimação, né? Nos anais freudianos, esse sonho é muito conhecido. Aquele homem foi fazer terapia e falava: doutor, eu sonho todo dia que eu estou matando meu cachorrinho, eu amo meu cachorrinho, por que eu sonho que eu estou matando ele? E aí, através da associação de ideias, que a terapia freudiana vai conversando, fazendo associações, ele percebeu que, na verdade, quem ele matava toda noite não era seu cachorrinho, mas era aquela sogra impertinente que morava com ele e que interferia no seu casamento com a sua esposa. Então, o sonho é muito simbólico. Esse é o sonho comum. Agora, os sonhos reflexivos, como diz Leon Denis, são os sonhos que têm noção de continuidade. Por que é bom
nós sonhamos, aí você levanta no meio da noite e fala, meu Deus, que sonho mais diferente que eu tive. Eu sonhei que eu estava numa outra roupagem, eu sonhei que eu estava com uma pessoa desconhecida, mas que eu sabia que era fulano. As pessoas até se identificam, né? Teve um amigo meu que contou um sonho que toda semana ele sonhava que descia de um caminhão, pegava uma metralhadora e matava uma porção de gente. Olha que sonho horrível, ele se sentia muito mal com aquele sonho, mas aquele sonho era repetitivo. E ele foi anotando e descobriu coisas do seu passado. Porque os sonhos reflexivos, eles têm noção de continuidade, eles não se repetem iguais, mas eles têm continuidade. Então você sonha um pouco num dia, pode, no dia seguinte você pode sonhar ou não, você pode pular uns 3 dias e aquele sonho continua. Por isso é importante você anotar, porque assim, dessa forma, se for permitido, se a espiritualidade lhe permitir saber um pouco do seu passado, dessa forma você vai saber o que você realizou na encarnação passada e por que determinadas pessoas lhe incomodam tanto na vida presente, etc, etc. E os sonhos etéreos é que os espíritos nos recomendam para a gente fazer um esforço enorme para ter sonhos etéreos. O que eles chamaram de sonhos etéreos? É o nosso desdobramento. Na hora de dormir, se a gente não se alimenta de forma pesada, já falamos sobre isso, se a gente não vê aqueles filmes de violência que nos excita a mente, se nós fizermos a nossa oração, pedimos permissão a Jesus, aos amigos espirituais, para irmos ao encontro daquelas sociedades no espaço, aquelas escolas, aqueles encontros artísticos, para nós progredirmos naquilo que pretendemos, é maravilhoso esse sonho etéreo. A gente se encontrar na dimensão espiritual com os amigos de vidas anteriores que vêm nos assessorar, nos ajudar. Então, os sonhos são importantíssimos para a gente fazer crescer o nosso potencial de percepção da dimensão espiritual. O equilíbrio na alimentação. Isso aí está no livro Evolução em Dois Mundos. Eu fiz questão de colocar esse trechinho de André Luiz, porque eu preciso falar em voz alta isso para mim mesma, que eu sou assim muito apaixonada com muito tempero, eu adoro comer, eu não gosto de fazer comida, agora que eu estou aprendendo a fazer. A minha cunhada sempre falava assim para mim, Lê, você tem que aprender a cozinhar, porque você gosta tanto de comer. Eu falei, bom, então você tem que aprender a tocar piano, porque você gosta tanto de piano. Não é bem assim. Eu gosto de comer, mas eu não sei fazer. Mas agora eu estou aprendendo. Na pandemia, eu estou cozinhando todos os dias, meus irmãos. Fico ali no Google pegando receita com os amigos, porque eu não tenho outra opção. Eu sempre tive uma assistente, mas agora eu não poderia ter nesse período de pandemia. Então, a gente acaba aprendendo. Mas o equilíbrio na alimentação é para nosso próprio benefício, não só o nosso benefício como organização física, que a nossa organização física é muito equilibrada. Quando você come demais, você logo sente. Todo exagero prejudica a sua saúde, mas quando a gente vicia nos exageros, aí a gente já nem percebe mais o quanto nós estamos nos prejudicando. Então, olha só o que diz André Luiz, quando a gente desencarna, estando na pátria espiritual, e se não prestamos atenção na moderação da alimentação, olha o que ele diz. Se o psicossoma é o corpo físico, ele chama de psicossoma, o corpo perispiritual. Se o psicossoma está muito arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E se não a supera a preço do próprio esforço,
provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove, ou então quando não promove a obsessão espetacular. É o que diz André Luiz. Então, se a gente vai viciado em determinadas comidas, que só tem aqui, né, na Terra, a gente fica preso, feito mortos-vivos, à psicosfera, para ficar sorvendo aqueles alimentos através dos nossos amigos. Então, a gente vira um pouco aqueles obsessores mesmo, né? Obsessores por afinidade, presos àquele vício. Ou o vício da bebida, ou o vício do cigarro. Lembra do livro Voltei, né? Que o irmão Jacó era viciado em cigarro, e quando ele tinha vontade, o cigarro lhe aparecia na mão da dimensão espiritual. Então, ele relata isso. A pessoa fica numa simbiose, né? Ela fica ligado ao encarnado para desfrutar daquelas vibrações que ela não se desvencilhou enquanto estava encarnada. Então, para o nosso processo mediúnico, o equilíbrio na alimentação é importantíssimo. E olha, não é uma coisa fácil. Eu estou lutando para não ser gulosa, porque a maioria de nós come sem fome, porque existem vários tipos de fome, né? Assim, e a gente, quando está muito carente, a nossa fome é muito emocional, a gente acaba comendo demais, buscando muito doce, muito sorvete, né? O açúcar, a gente às vezes exagera, né, meus irmãos? E à medida que a gente vai envelhecendo, o metabolismo vai ficando mais lento, aí sim que o bicho pega, aí sim que o bicho pega. Então vamos ficar atentos, né? A gente precisava falar sobre isso. O médium e as proibições. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Então, por exemplo, o médium e o ambiente. O ambiente interfere na mediunidade? Sim. Se você convive com um ambiente muito carregado, de muita bebida, de muito álcool, sempre você acaba prejudicando a sua percepção mediúnica. Como que você acaba prejudicando? Porque espíritos acostumados a essas viciações se aproximam de você. E aí você fica sendo um condomínio espiritual, como diz Hermínio Miranda, mas não de espíritos que te traz saúde. Ao contrário, você vira um condomínio espiritual de dependentes, de doentes emocionais. Então, toda essa carga, né, energética prejudica a sua caminhada e veda também a sua mediunidade para os espíritos melhores. Então, o ambiente é também importante. O médium e a palavra. Olha outra coisa importante. Palavra tem força, gente. Palavra é energia. O médium não pode usar toda e qualquer palavra. Uma vez ou outra você solta, está no jogo de futebol, tudo bem. Mas, assim, na constância, no hábito, a palavra atrai espíritos também do mesmo teor vibratório. A palavra tem força, a palavra de ódio, a palavra de raiva, tudo isso são energias que prejudicam as pessoas, né? Então, não vamos usar... o Chico fala uma coisa muito importante, ele diz assim, vamos terminar de fofoca? Quando alguém vier de titi, tá bom, meu amigo, muito engraçado, blá, 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 e finaliza aí. Hoje em dia, esses fake news fazem tão mal à saúde, está separando as pessoas, as pessoas estão ficando separadas por conta de partido, por conta de bobagem, por conta de preferência. O médium precisa ser vigilante com relação a isso.
O médium e suas paixões. Olha, isso aí também nem se fala. Que nós temos que nos apaixonar para o bem, apaixonar pelo amor, apaixonar pela causa de Jesus, apaixonar pela caridade. Agora, apaixonar pelo outro e torná-lo ele seu escravo, dominar o outro, pelo amor de Deus, meus irmãos, só vai fazer mal à sua mediunidade. As paixões precisam ser domadas, como disse Allan Kardec. Paixão decuplica, né? Multiplica por 10 as nossas forças. Mas se a gente multiplica por 10 a nossa voracidade no mal, imagina quanto mal nós vamos fazer, não é? Então temos que tomar as rédeas das nossas paixões. E a caridade é muito fundamental, porque quando você faz um bem para uma pessoa aqui, essa pessoa que foi beneficiada, ela tem guia espiritual, ela tem amigos na espiritualidade, toda essa gama de espíritos ficam seus amigos. E quando você precisar, você tem mais amigos invisíveis do que inimigos. Então, quando o inimigo invisível se aproximar de você, os seus amigos invisíveis, aqueles que você conquistou com o seu trabalho da caridade, ele vai te defender, com certeza. Porque nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Olha que coisa maravilhosa que é Deus, como faz as leis tão sábias, né? Vamos lá. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Olha só como que Joana de Ângeles, numa frase, resume toda a nossa conduta. Porque se a gente sai a semear, palavra é semeadura, ações são semeaduras, né? Atos são semeaduras. E aí, em Mateus 13, 23, Jesus disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, a semeadura que a gente faz, algumas são multiplicadas por 100, outras são multiplicadas por 60 e outras por 30, mas são sempre multiplicadas. É linda essa parte, esse texto do Evangelho, falando da semeadura. Todos os nossos atos no bem são semeaduras que se multiplicam. Dependendo da quantidade do bem que a gente faz, a gente pode multiplicar por 100, por 60 ou por 30. Muito bem explicado, meus irmãos. Não há mais nada o que falar, né? Assim, vamos fazer o bem sem cessar, porque o bem só nos traz bem, né? Vamos lá. Nossa gratidão a todos os participantes. Isso aí é um poemazinho meu que está no livro O Tom das Musas, né? Esqueci o título do livro, gente. Mas é um livro de poesia que nós publicamos, eu e a TT. Então, a aurora da manhã. Tentava enxergar, isso aí eu estou dedicando para vocês, viu? Todos vocês do nosso grupo. Tentava enxergar além da euforia e via vocês na manhã que surgia, dissipando as sombras, abraçando o sereno. Elas falavam de vocês, queridos irmãos, dos seus abraços na minha fantasia, trazendo para as sombras do meu ser a aurora da manhã, a luz do dia. Então, graças a vocês que compartilham comigo esse desejo da casa de trabalhar o projeto de Jesus, é que nós estamos todo dia vendo a luz do dia, vendo luz na nossa caminhada. E aí nós colocamos uma aurora da manhã atrás do Cristo Redentor, que é a nossa cidade linda. Todo fim é um recomeço. Então, hoje nós estamos finalizando o nosso curso com o nosso coração repleto de gratidão
Receba aí onde você está um abraço virtual, muito apertado, muito cheio de luz. Que os amigos espirituais abençoem a sua casa, fluidifique todas as águas do seu lar, possa prescrutar seu coração e ver as suas preocupações, e que os guias, os mentores do nosso querido país possam estar jorrando luzes como sempre estão em sua direção, e que você seja capaz de captar todas essas bênçãos que jorram continuamente do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, muito obrigada, Iraci, muito obrigada aos amigos todos que receberam medalha de ouro nesse curso. Muito obrigado, Preci, muito obrigada a todos vocês, e até o nosso próximo estudo. Não sei quando que vai ser iniciado, mas eu estarei dentro, se Deus quiser. Muita paz para todos. Acabou mesmo, acabou. Então é isso, meus irmãos. Nós te agradecemos mais uma vez, muito obrigado por tudo. Que Jesus nos abençoe, que este ano, novo ano que se aproxima, seja um raiar de um novo dia, cheio de luz, cheio de alegria para os nossos corações, e que os nossos irmãos estão se despedindo na Terra nessa pandemia, porque eles não morrem, ninguém morre nunca. Essa é a notícia maravilhosa que Jesus veio trazer, possam ser recebidos na dimensão espiritual, com muita alegria com seus ancestrais, para programarem um novo retorno no nosso mundo de regeneração, que começamos, né, começa a se desenhar, e que conta com o apoio de todos nós. Muita paz e muito obrigada mais uma vez.